Só que você entende tudo errado, o que é autoridade, o que é submissão, o que é uma autoridade absoluta, o que é uma relativa. Eu lembro que quando eu quis casar com a mulher que eu sou casado hoje, alguém da minha igreja falou, você não pode casar com ela. E aí eu já sabia o que significava autoridade absoluta e relativa. Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com a sua opinião. O que é opinião? É uma mercadoriazinha velha, vagabunda, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E você sabe por que eles não deixavam? Engole essa. Os líderes não deixavam a gente... Eu não tem mais coisa não, tá? Esses estão de boa para mim, é o nível de maturidade desde a época. Mas olha que benção. Eles reforçaram o desejo em mim de querer essa mulher. Alguns desistem e, de forma submissa, se lascam na vida. Porque não sabem cuidar da própria vida, então tem que deixar os outros cuidar. A treta deles comigo era, ela é filha de gente rica e eu era pobre. Como isso foi bom? Porque, de fato, se eu tivesse entregado a autoridade absoluta da minha vida nas mãos dele, talvez hoje eu teria outro tipo de vida. E eu fiquei muito grilado com isso. O que eu fiz? Fui para cima daquilo que é meu e não dei de forma absoluta a submissão que eu só dou para Deus. E eu fui para cima de Deus. Deus, o que você acha? E Deus falou, você vai se lascar aí para pegar essa mulher, vai te dar um trabalho muito mais dobrado do que você imagina. E aquilo instalou na minha cabeça. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o que me curou? O dia que eu ouvi meu sogro falar assim, ó, que nem é meu sogro na época, né? Eu só namorava com a Carol. Ele falou assim, ele não precisa ter dinheiro, ele precisa ser trabalhador honesto. Ele é isso, isso curou minha alma. Então, quando você, por diversas vezes, dá uma submissão absoluta a alguém que só pode ter a submissão relativa, você acaba com a sua vida. E esses bloqueios de precisar de bater continência para todo mundo vai fazer você ser bloqueado na vida. Então, presta bem atenção. Por que é interessante esse tanto de bloqueio? Pelo seguinte, porque você é manipulado com facilidade. Eu confesso que eu não gosto de falar isso publicamente, mas eu resolvi fazer isso pela primeira vez, principalmente pelo YouTube, porque eu quero atingir gente em todos os 6 continentes. Eu vou te falar uma coisa, é mais barato para quem domina a terra ter você de forma alienada. Porque se de fato você for alienado, você não precisa ter seus sonhos. É só você trabalhar para nós, que a gente vai te pagar muito mal para realizar os nossos sonhos. Aprenda isso, tá? Quem não tem um próprio sonho vai ser muito mal pago para realizar os sonhos dos outros. Ok? Então mantenha-se assim. O fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça. Você sempre vai se achar que é um escravo na terra. Anota uma coisa assim, ó, por mais que você saiba, anota de novo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se quiser ler um lugar, está em Gálatas 5. O que significa isso? Se de fato ele chamou para a liberdade, por que você fica voltando nesse jugo de deixar alguém te escravizar emocionalmente? Por exemplo, alguns aqui, quantos aqui pessoalmente são casados aqui? Presencialmente, levanta a mão. O fato de vocês serem casados. Se vocês tiverem dependência emocional no casamento, vocês vão sempre sofrer e depender do outro. Alguém fala, mas casamento é dependência. Mentira. Casamento é 2 plenos juntando para fazer um pleno. Como assim? É simples. Se eu sou numeral 1 e caso com a pessoa que é 0,5, que é pela metade, a multiplicação dos dois dá 0,5. Então entrou um pleno com 1 pela metade, o da metade vai sugar o outro, os dois vão ter a nota do pior. Mas se eu sou 0,5 e sou casado com 0,5, a multiplicação dá 0,25. Aí vai sugar tanto do outro, nós vamos ficar pior na conta. Agora, se eu sou 1 e multiplico com 1, a multiplicação de 1 dá quanto? 1. Isso é ser pleno, unidade. Mas os bloqueios, para que esse tanto de bloqueio? É simples, para você não parecer mais semelhança dele. O fato de ter esse tanto de bloqueio, eu vou te falar uma coisa, se você tivesse pleno entendimento agora, você ia chorar. Esse é um absurdo. Mas vamos devagar. 80% dos bloqueios, anota aí, são paternos. Esse para mim é um dos mais graves. Tem pai que ficou na casa, mas não criou os filhos, não foi presenteísta, não foi produtivo, bloqueou os filhos. Com facilidade, dá para você conversar com 1 minuto com um homem ou com uma mulher, dá para saber se tinha pai em casa ou não, se o pai for canalha ou não. 1 minuto assim, ó, você pega. Então o fato, a paternidade, se ela não foi bem desenvolvida, sabe o que acontece? Agora pasme, algumas mulheres aqui vão ficar chocadas. Quando você tem problema com paternidade, você é uma mulher que sofre mais abuso, mais assédio, porque na sua mente não tem um sistema de defesa.
Quando você repudia a figura paterna, o que vai acontecer? Você vai andando na rua, homens mexem com você. Engraçado que às vezes uma mulher mais atraente que você, às vezes até mais sensual que você, anda na rua e ninguém mexe com ela. É um negócio interessante, é uma mulher séria em si, porque ela se sente defendida. Aprende isso, tá? O maior índice de abuso, de assédio sexual são com mulheres que têm lares, vieram de lares destruídos e principalmente com a figura paterna. Então, o fato do seu pai ter sido agressivo demais, produziu insegurança em você que é homem, acredite, 90% dos casos de agressão entre homem, né, no casamento, o homem com a mulher, é produto de um problema com o pai. É incrível. No Dia das Mães, eu desafio você a ir lá no CEPAGO, nem sei como é que chama aqui no estado de Goiás, mas parece que mudou o nome, o presídio. Vai no Dia das Mães. O tanto de preso que tem é o tanto de mãe que aparece. Vai no Dia dos Pais, é chocante. No Dia dos Pais parece que é dia normal. Os pais não vão. E você sabe por quê? Porque 90% dos detentos não tiveram um pai em casa. E as pessoas começam a ter delinquência. Você sabe o que é um bloqueio de delinquência violento? Isso foi medido nos Estados Unidos e eu entrei em choque. Eu tomei uma providência dentro de casa. Quando famílias não se assentam à mesa juntos, começa a desenvolver delinquência nos filhos. Os filhos ficam inconsequentes, eles ficam rebeldes, tudo porque não tem experiência de sentar na própria mesa e se alimentar, pelo menos uma das refeições. Vou te dar uma tarefa, você pode estar em qualquer lugar do mundo, anota a tarefa, sentar com sua família pelo menos uma das 3 refeições, aí já vem as desculpas. Ah, mas o meu trabalho é longe, sai desse trabalho, mais vale a sua família que esse trabalho. Ah, mas o trabalho é importante na minha vida, então pega a casa que você mora hoje e muda para o lado do seu trabalho. Ah, mas a escola é importante. Faz qualquer coisa, desde que você esteja pelo menos uma refeição com a sua família. Por quê? Porque só de você fizer isso, só de você estar fazendo isso, você vai evitar uma delinquência dessa geração. Esses filhos inconsequentes que não sabem medir nada, sabe o que acontece? Eles não tiveram respaldo paterno. Eu estou cansado de toda semana, nas últimas 104 semanas, eu fiz 104 metros de peso. Teve semana que eu descansei, mas teve semana que eu fiz 3 metros de peso. Eu nunca vi uma pessoa sem bloqueio, nunca vi. E eu espero também nunca ver, porque não faz sentido. Um ser humano, ele se bloqueia com facilidade. E eu vou te falar, 80% de todos os bloqueios, sabe que jeito que são? Com o pai. O segundo, com mãe. O terceiro, professora. Acredite, o terceiro maior bloqueador do planeta Terra, na sua geração, chama-se professora. Aquelas almas mal preparadas, que também estão cheias de bloqueios, fazem o quê? Vão para dentro da sala de aula e te ripa. Um dia eu tive um discernimento, vou levar todas as professoras dos meus 2 filhos para o MEDP. Aí eu levei, foi engraçado, elas pediram perdão. A gente não entendia muito bem seus filhos, e hoje a gente consegue entender muito bem que a gente é bloqueado e que de certa forma a gente estava bloqueando as crianças. Por que veio isso na minha cabeça? Eu sou o maior investidor de tudo. Aí eu falo, eu não estou investindo isso nos meus filhos, então eu tenho que fazer por eles. É engraçado, os bloqueios das professoras eram terríveis. E elas pensam todos os dias, elas com o coração correto, com a maior boa intenção do mundo. O problema é que os bloqueadores põem isso na sua cabeça, eles têm ótimas intenções. Eles não sabem o que estão fazendo. Então presta bem atenção. Quando você pega e descobre um bloqueio, se você não ficar irritado, você é uma pessoa lerda. Você tem que gerar uma irritação para você cair para cima e morder isso. Então, para gerar um desbloqueio, você precisa entrar no estado de ira. É assustador. Mas é engraçado, um monte de gente não consegue entrar. Certa vez num treinamento, um senhor de 70 e poucos anos, eu estava ensinando eles a acionarem a ira. Aí quando eu fui tentar ensinar, ele falava, não dou conta. Tem uma madeira, o senhor pega a ira, bate com essa ira na madeira e quebra. Ele batia assim, nada. E tudo que eu falava não funcionava, nada, até que veio na minha cabeça assim, ó, chama ele de Del Rey. Aí eu olhei para ele, eu falei, o senhor é um Del Rey a álcool, há anos 70 e poucos, e hoje está gelado e não liga de jeito nenhum. Esse homem ficou com raiva, não sei de onde veio esse nome Del Rey na minha cabeça. Eu sei que ele ficou muito furioso e falou assim, Del Rey não! Bateu e quebrou o negócio. Você não sabe o que é um estado de ira. Um estado de ira, o corpo de bombeiro, 3 homens, certa vez, tentou tirar uma criança de uma laje. Eles não deram conta de erguer. A mãe veio no estado de ira e ergueu a laje, sem eles. Você não sabe o que significa isso.
Quem sabe aproveitar isso no seu lugar é o diabo. Quando o diabo entra no corpo de uma pessoa, ele consegue quebrar um lugar inteiro, ele consegue destruir o lugar. Um estado de ira, uma força que você tem para você conseguir sair de algum estado que você está. Pablo, eu não acho isso de Deus. Então pergunta por que Jesus quebrou todas as coisas na porta do templo. Aquilo lá foi um zelo, uma indignação santa, uma ira profunda que ele sentiu. Ele poderia chegar numa boa e falar assim, ó, por gentileza, vocês podem sair daqui? Porque lá em Salmos está escrito, o zelo pela minha casa, pela sua casa me consome. Ele poderia ser educado assim, sim ou não? Ele não falou isso, ele chegou quebrando tudo. E aquilo não parecia o rei dos reis. E eu vou te contar uma coisa, ele te deixou um código. Quando de fato tiver uma indignação, não segure. Vá para cima. Alguns de vocês estão se lascando na vida com muitas coisas, porque vocês de fato não estão acionando a ira na hora que é para acionar. Pablo, como você aciona a ira assim de boa? É o seguinte, quebrou o princípio perto de mim, eu vou para cima. Mexeu com família, eu vou para cima. Pablo, mas você vai assim para meter porrada? Não, eu faço pergunta. E se eu ver que a pessoa está com má fé, aí eu vou para cima com força. Eu não tenho medo nenhum. Eu aprendi que eu sou filho de um Deus que chama Deus dos Exércitos, então não tem problema nenhum de ter ira. Engraçado é que a ira do vingador é o final da Bíblia. Alguns de vocês pensam que tudo é graça, 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 graça. Graça é o diabo rindo da sua cara, porque você é um trouxa nessa geração. E o final da Bíblia, quando você estiver achando que é graça, vai passar todo mundo num fogo. Mano, eu vou rir demais nessa hora. Eu vou rir porque você cansou de saber disso, mas você não levou isso a sério. Deixa eu te falar uma coisa, o que esse bloqueio está fazendo com você hoje? Você precisa de atravessar uma ponte. E na travessia dessa ponte, se você não tirar todos os bloqueios, você não consegue atravessar. Vocês querem ter uma vida plena? Sim ou não? Sim. Se vocês querem uma vida plena, vá abandonando os bloqueios com a maior força do seu coração. Depois que você assistir um negócio desse que você está assistindo agora, começa a criar um estado de consciência dentro de você. E aí você começa a achar as coisas, isso é agonizante. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então presta bem atenção. Quando eu comecei a ver cada uma dessas coisas, eu comecei a olhar para refrigerante. Falei, tem alguma coisa que me bloqueia o refrigerante. Eu achava que refrigerante era a melhor coisa que tinha na Terra. Sabe o que me ajudou a desbloquear? Descobri uma informação. 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. 180 mil. Eu falei, eu não vou morrer por causa de refrigerante. E aquilo já começou a me convencer. Quando eu comecei a ver que muitos comportamentos meus não eram porque eu queria, e tudo que eu queria desfazer eu não dava conta, eu entendi que era bloqueio. Bloqueio não é nada daquilo que eu quero para mim e é aquilo que eu não dou conta de sair sozinho. Se fosse eu anotaria. Como eu descobri se aquilo é um bloqueio? Eu não quero aquilo para mim e eu não dou conta de sair sozinho. Ponto. Bloqueio. Bloqueio é bom assistir no vôlei lá. Quando a seleção brasileira sobe e vem aqueles russos, a gente bloqueia a bola. Fora isso, vai bloquear a sua prosperidade. Porque de fato a prosperidade ela é natural. Mas quando eu tenho bloqueios de resistências emocionais, isso vai frenar aquilo que é meu, é legítimo meu. Então, o que eu preciso fazer nesse processo? Eu preciso de mapear isso para trazer para a consciência. Teve um amigão meu que ele falava assim, eu não acredito nessas balelas de bloqueio e nada disso que você está falando funciona. Aí aquilo ficou guardado aqui, eu falei, eu vou te demonstrar de um jeito que você não vai acreditar. Aí um dia a gente estava no Outback aqui em Goiânia, a esposa dele soltou o bloqueio sem querer, assim ó, tchuc, no meio do almoço. Aí eu olhei e falei, quê? Você quer resolver isso agora? A minha esposa já viu o que eu ia fazer, catou um alicate assim na minha coxa e fica quietinho. Eu falei, agora já foi. Eu peguei aquilo que esse amigão meu falou e canalizei, falei, eu vou fazer aqui agora na frente de todo mundo que ele vai ver. Aí eu falei para ela pular de mesa. Tem alguém aqui que pessoalmente já fez presencialmente fez o MEDP? Levanta a mão. Sabe aquele final do MEDP? O final do MEDP eu fiz na mesa do Outback. Sabe ou não? Lembra? Aquele negócio maluco, você não dá conta de explicar para ninguém? Eu fiz com a costela do Outback, a costela de porco. E aí ela contou a história, olha a história. Ela é linda essa mulher. E aí ela se achava feia a vida inteira. As amigas chamavam ela de feia, porque as amigas eram feias e elas queriam imputar a feiura nela. Ela pegava o lanche todo dia no recreio. Ela ia para a biblioteca comer o lanche, na biblioteca. Porque as meninas ficavam chamando ela de feia enquanto ela comia. Ela foi contar para a mãe não validou. Ah, você é bonita, não tem nada a ver. E ela ficou com isso a vida inteira. Problema sério de autoimagem. Sabe o que aconteceu? Ela ficou insegura no casamento, em tudo. Aí eu falei, vamos desbloquear agora. A gente voltou assim, nela acionar a ira.
Esse amigo meu e minha esposa passaram mal na mesa, que foi um quebra-pau dentro do Outback. Desbloqueou assim, ó, ela puxou o cabelo pro lado, sentou na mesa feliz, e ele olhou, o que é isso? Ele me falou 10 vezes depois assim, mano, o que você fez com ela? Ela se acha linda, ela se acha não sei o quê. O que você fez com ela? Eu falei assim, o que eu vou fazer com você, porque você acha que não existe bloqueio. E ele não botava fé. Aí um dia, 3 horas da manhã, aqui na Praça da Nova Suíça, aqui em Goiânia, eu peguei na perna dele e falei assim, vamos achar seu bloqueio? Aí ele falou, você sabe? Eu falei, mas você viu com a sua esposa? Aí ele falou, vi. Então vai, acha. Fez uma cara de deboche. Aí eu fui fazendo pergunta, anota aí, para achar o bloqueio preciso fazer pergunta, senão não acha. De jeito nenhum, o cérebro nunca vai entregar o bloqueio. É traumático para ele mostrar o bloqueio. Aí o que aconteceu? O cérebro dele foi entregando, e esse amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, ele tinha um defeito horrível. Ele estava conversando com você aqui, e se ele não visse mais interesse no que você está falando, ele nem dava tchau, ele virava de lado e saía assim, ó. Deixava a pessoa falando. Aí eu fui percebendo que eu sou amigo dele, quando eu peguei isso, eu falei assim, você era deixado na escola? Uma pergunta-chave. Aí ele falou assim, eu fui deixado diversas vezes, e eu ia para a casa da diretora. Aí eu falava, você sabe por que você era deixado? Ele, não. Você era deixado porque o trabalho era mais importante, dinheiro e trabalho era mais importante para seu pai e para sua mãe. Eles instalaram um bloqueio de interesse, então quando você perde o interesse de uma pessoa, você deixa a pessoa para trás, igual eles deixavam você. Aí ele fez assim, ó. Aí fizemos lá todo o processo, o procedimento de desbloqueio e gritaria na praça. Sabe o que aconteceu? Quando a sogra dele falou, aí você pode ter certeza que o cara mudou. A sogra falou, tem alguma coisa errada com esse, quase falou o nome dele. Tem alguma coisa errada com fulano. Ele agora está prestando atenção em todo mundo, até quem não tem nada para dar em troca para ele. Aí eu choquei. Quando eu comecei a desbloquear meus melhores amigos, eu comecei a ver, esse negócio funciona com muita força. Mas eu nunca vi uma pessoa que não acredita conseguir desbloquear. Você pira? Nunca vi. Não funciona. Uma pessoa que quando não acredita, não tem como desbloquear. Põe na sua cabeça, não desbloqueia. Então o que é a parada? Se você está de fato, quem aqui, só depois, aqui presencialmente, quem aqui só depois de assistir já começou a identificar o bloqueio que você não lembrava? Levanta a mão. Olha que interessante. Só de ouvir, o que começa a trazer? Tem várias flechas do cérebro. Aí tem um anel, consciência. Só de ouvir fez assim, ó. Entrou um anel, agora está consciente. Você fala, o que eu vou fazer com isso? Desbloquear? Como é que é esse negócio? Simples. Quando eu crio esse estado de consciência, se eu ficar normalzinho e falar, não, eu preciso de mudar, não vai. Eu não vou falar quem, mas tem alguém que está sentado, eu vi essa pessoa aqui. Essa pessoa foi tentar ativar ele e não ativava. Num lugar, num treinamento. Juntou todo mundo o treinamento para tentar motivar ela e acabar com ela de vez. E essa mulher, que é uma mulher, ela não conseguia reagir. E eu vi aquilo, vi. E o povo falou coisas que você não imagina para essa pessoa. E só piorava, só afundava. E eles pegaram muito pesado com ela. Não é assim no MEDP não, isso aí é no Atomic. E aí, quando eu cheguei, eu falei uma coisa no ouvido dela. Os códigos que ela precisava de ouvir. Aí todo mundo pirou, que ela fez assim, ó. Foi. Eu toquei lá na ferida dela. Eu vi que as pessoas estavam tentando humilhar e fazer coisas, e aquilo só piorava e trazia mais peso na cabeça. Mas na hora que eu pus o código lá dentro, assim, ó. Aí ela foi, bum, explodiu. Eu nunca vou esquecer de um bombeiro. Esse bombeiro, ele falou isso publicamente, então por isso eu vou falar só o nome bombeiro. Ele era um canalha. Ele estava divorciado da esposa uns 8 meses. E aí na hora de um desbloqueio, eu percebi que a treta dele era com mulher. Eu chamei todas as mulheres que estavam no treinamento. Nossa, foi um negócio horrível. Eu aproveitei e instalei para mim. Eu chamei todas as mulheres e falei assim, ó. Isso é no Atomic Brain também. Você vai chegar nele, todas vocês, em uma só voz, vocês vão ficar assim, ó, mexendo no corpo e falando assim, ah, você me quer? Nossa, eu não suporto lembrar da cena. Eu fiquei com temor, parecia demônios falando. E elas vindo para cima dele, e ele se achava forte. E aí eu falei assim, vira esse frango de cabeça para baixo. Virou e ele é forte, mas ele ficou indefeso. E as meninas assim, você me quer? Você me quer? Ele ficou em pavor. Aí ele acionou a ira, foi engraçado. Ele pegou, uma hora vai custar um iPhone, né? Ele catou o iPhone dele assim, ó, e chapou no muro. Bum! A hora que ele quebrou aquilo, ele falou assim, ó, lá dentro tá todas as minhas amantes,
Foi a coisa mais doida que eu já vi. Deus mandou você me casar aqui nesse treinamento. Ele ligou para a esposa dele, chamou o filho, a mulher vestiu de noiva, foi lá no treinamento casar com a mulher que era dele. E eu gosto de doidura. Falei, pode trazer, bora quebrar o pau. Eu quero ver o pau quebrar, família restaurada. Eu fiquei louco aquilo. Eu comecei a ver que tem muita doidura nos bloqueios. Eu vou te falar uma coisa. Assim como o seu cérebro foi ridículo para gerar o bloqueio, você precisa ser ridículo para desbloquear. Se você tentar ser normal, não vai desbloquear. Vou te dar uma chave, anota aí. Precisa ser ridículo para desbloquear. Porque foi ridículo demais o bloqueio. Se vocês agora se conectassem uns aos outros para falar o bloqueio de cada um, vocês iam querer rir do bloqueio do outro. Mas eu não dou conta de rir mais, porque eu acho isso muito sério na sua vida. O que eu quero te ensinar a destravar e você de fato aprender a fazer isso, para você fazer isso com os outros. Você precisa de fato de aprender esse método de como fazer isso. De tipo, tem um grilo tão violento, eu não sei, talvez se ele tiver aqui, ele pode levantar a mão. Tem um empresário aqui em Goiânia, que ele fez um MDP, ele ficou tão doido com o negócio de desbloqueio, que ele nem quer tocar. A empresa dele é uma das maiores do ramo aqui no estado de Goiás. Ele pega o avião e vai para outros estados, desbloquear os amigos. A esposa, o que eu faço com esse cara? Deixa ele desbloquear o planeta. E ele manda mensagem, olha aqui, ó, tem um cara aqui que largou da esposa, o que eu faço? Eu, ferra, deixa eu te falar uma coisa, não dá para você salvar o planeta, isso é papel de Jesus, ele já fez isso. Mas o cara começa a ficar tão doido que ele descobre, de fato, quando um cara larga a esposa, é bloqueio, irmãos, você não está entendendo. Eu sei que vocês não vão concordar, mas eu não estou nem aí com o que vocês acham. E um monte de gente vem me irritar aí na internet. Eu não estou falando que você não tem que reagir, mas todo homem que é agressivo com uma mulher, ele tem bloqueio. Eu sei que você tem seu direito de mandar ele para a cadeia. Para mandar não vai tratar nada, só vai te resguardar. Eu acho que eu sou jurista, eu acho que você tem que fazer isso. Só que é o seguinte, se você quiser ir na causa do negócio, não trata por aí. E se colocar alguém na cadeia, trata efeito, não trata a causa. Eu não estou falando para você apanhar, não. Eu acho que você tem que chegar ao burrai mesmo e ir para cima. Mas se você quiser ir a mais de alguma forma, você precisa tratar a causa. Porque senão você vai pôr todo mundo na cadeia. O que eu estou te explicando é o seguinte, tem como ter uma vida leve e simples. Como que eu tenho uma vida leve e simples? Sem bloqueio. Nunca mais esqueça que você é um aparelho de última geração, que não está vivendo a vida doidada, não está sendo abundante, nem transbordado naquilo que você nasceu para fazer. Engraçado que vocês estão me assistindo aí pelo YouTube, eu não conheço nem vocês, nem quem está aqui me assistindo, conheço poucas pessoas. Mas na verdade eu sei mais sobre você do que você mesmo, isso é terrível. Que o fato de você entrar num processo de ritmo hipnótico na Terra faz você ser uma pessoa muito idiota. Pablo, como que eu faço para destravar? Primeira coisa, anota aí. Saber quem bloqueou. E anota assim, ó. Uma pessoa nunca é bloqueada por coisas ou situações, ela é bloqueada por pessoas. Só pessoas bloqueiam outras. Só pessoas bloqueiam outras pessoas. Segunda coisa que eu preciso saber. Eu preciso de tentar lembrar o evento emocional. Então, quando eu lembro do evento emocional, eu de fato vou nesse evento e quebro o pau. Então, a terceira coisa é ativar a ira. Ativar a ira. Então, a maioria das pessoas que eu conheço não consegue ativar a ira. Para você que está em dúvida, chegou por último, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, o que é a treta? Várias pessoas perguntam para mim assim, por que você criou o método IP? Para desbloquear as pessoas? Não. Eu criei o método IP para os meus clientes que eu dava mentoria em 2017, porque eu falava, faz isso, eu não fazia, faz isso, os caras não faziam. Aí eu grilei e falei, vou levar esses caras para a sala de aula, eu vou ensinar tudo que eu sei de inteligência emocional, era só esse o foco. E aí foi tão maluco o resultado dessa primeira turma, muito maluco, sim, de gente prosperar de forma absurda. Gente, em poucas semanas começa a faturar 300% de faturamento a mais. Gente que era bloqueada para falar, hoje é um dos palestrantes que mais está rodando no Brasil. Trem maluco dessa primeira turma. Eu falei, eu não posso parar isso mais não. E eu fui mudando cada vez mais. Lá na 7ª turma do método IP, comecei a fazer desbloqueio. Um monte de gente mexe o saco. Mas vem muito psicólogo, toda turma tem psicólogo. Vem pastor, toda turma. Já veio padre, psicanalista, um monte de gente. E os caras falam, mas como desbloquear com tamanha facilidade? Deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Jesus não fez faculdade, onde ele passava desbloqueava os outros. E ele falou, vocês vão fazer obras maiores que eu. O que é a parada? A parada é o seguinte,
Você precisa ter um pacote de dados aí dentro de você poderoso, que é saber se desbloquear e saber desbloquear pessoas. Se você fizer isso, você vai fazer uma coisa, um favor. Você não vai se bloquear mais, não vai bloquear seus filhos e não vai aceitar ninguém bloqueado perto de você. Então eu te contei, faz isso aqui, descobre isso aqui. Aí tem os agentes que são bloqueadores que você anotou. Seu pai vem em primeiro lugar, sua mãe e tal. Pablo, eu tenho bloqueio com meu pai, pode ficar em paz, tá? Você tem bloqueio com Deus também. Porque existe um filtro cerebral que não tem como Deus passar em outro lugar não sendo no filtro do seu pai. Esse Deus de gerações, ele só passa no filtro de pai. Então você tem uma figura errada em relação ao seu pai, o que vai acontecer? Vai acontecer um problema sério, você vai ter treta com Deus. E eu sei que você é sincero, você não quer ter essa treta com Deus. Então o que é a parada? Uma tarefa séria que eu vou te dar. Se você quer resolver isso de fato, você vai trazer isso para a consciência, a gente deu os passos. Você vai trazer isso para a consciência, vai fazer o quê? Vai ter que ativar a ira. Tem uma coisa que você pode estudar de buenas, que é o quê? Reprogramação cerebral, que é programação neurolinguística. O que significa isso? Ensinar seu cérebro a se comportar. A boa dica que eu te dou é: você não ensinou o seu cérebro, outras pessoas ensinaram. Então, por exemplo, hoje, dos bloqueios mais terríveis que eu vejo é o bloqueio de não conseguir relacionar com outras pessoas. Network é 85% de todos os resultados que você tem na vida. Aí o fato de você não conseguir se conectar com outras pessoas, eu sei onde é a raiz. Olha que legal. Quando você era pequeno, seu pai com insegurança de perder você e um monte de coisa, ao invés de dar instruções boas, ele deu instrução rasas. Olha a instrução. Ele falou assim para você: não converse com estranho. Falou ou não falou? E reforçou várias vezes: não conversa, não conversa. Parece bom isso. Te defendeu até aí. Engraçado é que você vê uma pessoa estranha, você trava. E o fato de você ver uma pessoa estranha trava você de tal forma que faz o quê? Você não prosperar. Porque existem peças da sua própria vida que estão dentro de outras pessoas, e o fato de você não ter coragem de chegar nela, você não pega o que é seu. Então esse negócio de bloqueio é um negócio sério. Se você não grelar, não apelar e não for para cima, você vai viver uma vida medíocre. Aí você pode escolher o que você quiser. Então presta bem atenção. Pega o microfone e libera, que eu quero deixar algumas pessoas fazerem perguntas. Ok? Ok. Tá, pode colocar aí. Pode pôr. Tem 8.000 pessoas online, muito bom. No YouTube é um número muito poderoso. Então presta bem atenção. Você que está assistindo aí, onde você estiver, começa agora a sentir uma ira dentro de você. Pablo, como que eu faço isso? Eu vou dar um código para vocês aqui, de grátis, anota aí. Uma das partes de acionamento de ira: pegar uma toxina no cérebro, uma humilhação que você já passou. Engraçado que até as humilhações que você já passou são boas. Quem é que nunca foi humilhado não sabe acionar isso que eu estou falando agora. Essa questão de humilhação dá para você pegar e se encapsular isso e acionar uma ogiva nuclear no seu cérebro. Rapidão você pode pegar um estado e alguém fala assim: eu não sei usar minha mente. Sabe sim. Às vezes você está com um problema sério lá você que é casado, você está lá no ato sexual, você está sem prazer. Você sabe usar o cérebro. Alguns de vocês fazem isso até hoje. Vocês pensam em outra pessoa e outra pessoa faz acionar algum desejo em você e você vai lá e faz aquilo que você queria. Vocês sabem usar o cérebro, mas se vocês usarem isso de forma positiva, você vai resolver muita coisa da sua vida. Você sabe usar o cérebro, você usa ele de forma errada. Você usa de forma com preocupação. O que é preocupação? Ela é a má gestão da sua imaginação. Como é que é isso? O cérebro, ele usa de uma forma errada, tentando preocupar com algo que não vai resolver. 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada. Escreve isso assim, 85% das preocupações não vão dar em nada. Então, preocupação é a má gestão da imaginação. O que você tem que fazer? A partir de hoje, aprenda a usar a imaginação de forma ativa. A sua imaginação, quando começa a rodar, quer ver? Só uma pesquisa aqui. Isso que está aí no YouTube também, você pode colocar. Escrever. Quem aqui tem problema com imaginação? Levanta a mão. Você sabe por quê? Todo mundo que levantou a mão, agora calma, tá? Você não teve afeto quando era pequeno. Não foi pegado no colo. Começa a lembrar na sua cabeça. É incrível, quando eu começo a falar isso para a pessoa fica assim. O fato de seu pai não pegar você muito no colo e não te dar afeto corporal faz seu cérebro parar de imaginar. Quando você começou também a fazer muitas perguntas, você foi podado aos 8.
boca. E naquela hora o cala a boca fez um regaço na sua cabeça. Você pensou que era tolice fazer pergunta. Seu cérebro começou a ficar rudimentar e ele parou de explodir em coisas complexas, em entender formas complexas de relacionamento. Porque foi o quê? Podado. Só que agora eu vou te dar um conselho e vou te dar uma dica que você vai anotar. Anota assim, ó. Todo bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Bingo. O bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Fala, vocês estão aqui presencialmente, fala assim comigo. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Presta bem atenção. Em 2005, toda vez que eu ficava nervoso, eu gaguejava. E aí eu fui concorrer a uma vaga de instrutor da Brasil Telecom, de treinamento, e um colega falou, se enxerga, você é gago. Aquilo me irritou profundamente. E eu reconheço que aquilo foi uma ira, porque eu fui para cima e falei, eu vou pegar esse negócio agora de qualquer jeito. E engraçado é que durante a entrevista, eu esqueci de ficar gago. Eu fiquei tão puto e tão irado que aquilo passou e eu não vi. Inaugurou uma nova era. Sabe que era que é? Hoje, muitas pessoas me consideram como um grande orador, que fala poderosamente. Se eu tivesse caído no golpe do meu bloqueio, sabe o que ia acontecer? Eu não estava falando aqui agora, não estava desbloqueando, ajudando você, pelo menos a conduzir você para esse caminho. O que é a treta? Alguém lá atrás ouviu algumas coisas ao meu respeito e falou assim, eu preciso produzir um bloqueio para esse cara não desconfiar. E olha que tática poderosa. Se eu colocar um bloqueio tão evidente nessa pessoa, ela vai entender que não tem nada a ver com isso. Quando eu olho para você, eu sou do mal, e eu descubro que você é uma pessoa que vai desenvolver filantropia com milhões de dólares ou de reais na terra, eu preciso fazer você desde pequeno entender que você é um pobre, idiota, que não vai produzir nada na terra. Aí sabe o que acontece? Esse bloqueio pega em você, você de fato fica um pobre, pobre significa improdutivo na raiz da palavra, e de fato você pensa assim, eu não vou produzir nada na terra. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque você tem certeza que você não nasceu para fazer isso. E é uma forma que você precisa desconfiar tanto, que a pessoa, ela de fato faz o quê? Ela acredita naquilo. Vocês têm problema com dinheiro, viu? Aprende o código. Vocês são ricos de forma transbordante, só que vocês estão com um bloqueio. Esse bloqueio, na hora que destravar, vai fazer assim, ó, pá, na terra. Engraçado que só ouvi um amém, que o bloqueio é tão grande que não fala de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a crença é tão errada ao seu respeito que você nem dá conta de falar. Então fala com a boca mais uma vez assim, ó. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Diferente de tudo que eu já ouvi dos palestrantes atuais, eu não sou palestrante, irmão, só falo o que eu quero. Palestrante é o título que vocês dão. Anota aí todo mundo assim, ó. Quem tem nome forte não precisa de título, tá? Corta esse trem de título, você não precisa. Se eu pudesse, eu jogava todos os meus 120 certificados de tudo, de faculdade, Aí alguém fala, papo, você é ignorante. Eu estou te falando, mano, tem como você viver sem essas coisas. A maioria, quando eu era atendente na Brasil Telecom, eu lembro de sentar com um engenheiro, eu lembro de sentar com um médico, inclusive. Um médico totalmente derrotado, que teve um monte de problema no CRM. Os caras sentar assim, ó, com diploma e atender do meu lado. Eu falei, para que serve esses trem que vocês têm? Antes da Copa do Mundo, todo mundo queria virar engenheiro. Depois da Copa, virou todo mundo Uber. Os mesmos engenheiros, os diplomas na mão. Quero ajudar pessoas a se desbloquearem. A Aline Nogueira está falando. A dica que eu te dou, Aline, é se desbloqueie e tenha um prazer em ser uma pessoa leve, transbordante, que você vai fazer isso pelos outros. Titi é bom demais. Eu sou pior do que você imagina. Você para de falar isso. Meu Deus, eu faço isso com a minha filha de 4 anos e ela fala muito. Então, a sua filha está descobrindo a sabedoria e você está transmitindo a tolice para ela. Denise, que bom que você está fazendo isso. Vai bloqueando mais gente aí na sua geração. E quem imagina demais, é impressionante. Tudo que eu imagino não acontece, é porque você não canaliza energia. O que é imaginação? Imaginação é essa parte da frente do cérebro, onde eu mando um comando para frente. O que é trazer experiência? É o comando aqui atrás. Então, quando eu imagino e fico só imaginando e não ajo, não adianta nada, aprende isso, ok? Aí imaginar tem que produzir ação. Mas meu pai me pegava no colo e me carregava na cacunda. Aí o que acontece? Se você tem problema com imaginação, então alguém foi lá e podou você. A possibilidade de você ter afeto e ter bloqueio com imaginação é quase impossível, mas pode acontecer.
Estou chorando, então canaliza esse choro para alguma coisa. Não tive afeto quando criança. Estou irado, pelo contrário, eu tenho um mundo imaginário só meu. O problema é que é só seu, porque se você compartilhar com pessoas, a imaginação vai produzir ideia, você vai matar a ideia, vai produzir uma ação, vai trazer um novo resultado. Todo coach é um desbloqueador? Não. Todo coach é um idiota. Você tem que aprender. O que é coach? Coach é uma religião nova que tem um monte de adepto idiota que fica tentando transformar a vida dos outros, não dá conta de transformar nem a própria vida. Pô, mas peraí, você é um dos coaches mais bem pagos do Brasil, você está falando isso? Eu estou falando na verdade sobre coach. Eu não sou da religião coach, acho muito massa o coach, mas o coach só resume em duas coisas que você tem que aprender, você está assistindo aí ao vivo. Coach significa pergunta e tarefa e nada mais, larga de encher o saco. Coach não é religião. Tem um monte de gente, e coach mudou minha vida. Mentira, o que mudou sua vida foi fazer tarefa. O que mudou sua vida foi você conhecer Jesus, o que mudou sua vida foi você casar, ter um filho. Agora coach eu nunca vi mudar a vida de ninguém. Se você não tiver responsabilidade com a sua vida e com as suas tarefas, é mentira, coach não mudou nada. Pablo, marido bloqueado, é o que mais tem, irmã. Vai cada um cuidar do seu. Quer acreditar em mim, quer assistir desde o começo, bloqueio de fugir de responsabilidade. O que é isso aqui? Responsabilidade foi alguém que foi severo quando você era pequeno, só isso. Quais perguntas você fez para desbloquear seu maior desbloqueio? Eu não sabia a técnica, eu estou apurado na técnica de tanto fazer. Um monte de gente, eu vou escrever um livro agora sobre desbloqueio emocional, mas o fato de experimentar e ver, um dia um cara me deixou tão irado, e naquele dia eu falei, eu vou desbloquear todo mundo que passar na minha frente, por causa de um cara. Ele falou assim, você não sabe desbloquear nada, eu não tenho bloqueio. Ele fechou o coração e falou, aqui não tem bloqueio. Eu falei, então eu vou te pegar, vagabundo. E eu rodava ele, nada, ele trancou tudo assim, ó. Aí falava, viu papai? E a mamãe? Quando tocava na mãe, dava um trimelique nele. Quando eu falei mãe de novo, eu vi a pupila dele fazer assim, ó. Porque eu estava batendo em todos os lados e não entrava. Eu estava grilado já com esse cara. Eu acho que era no médio de P13. Aí sabe o que aconteceu? Eles estavam na chácara, numa cachoeira. Ele tinha 6 para 7 anos de idade. O pai saiu para longe, a mãe transou com 2 caras na cachoeira na frente dele. Esse menino travou a musculatura assim, ó. Ele nunca contou isso para ninguém. Qual que era o bloqueio dele? Ele falou que não tinha bloqueio com ninguém. Olha o bloqueio. Com a mãe, com a avó, com a irmã, com a filha, com a esposa e qualquer mulher na face da terra. Ele não tinha bloqueio com ninguém, só com 50% do globo terrestre. Na hora que desbloqueou, mano do céu, o cara sentiu um amor. Essa turma foi lá em Rio Verde, Goiás. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei, eu não vou deixar uma alma passar na minha frente e não desbloquear. Uma vez um ateu, poderoso ateu, se eu não desbloquear, você devolve meu dinheiro? Eu falei, só porque você é ateu. E eu vou provar que você nem é ateu. Ele, você tem que me respeitar. Eu, não, você tem que respeitar o Jeová. Você não querer ser amigo dele é problema seu. Você falar que ele não existe, você vai levar na cara. Porque você está ofendendo um monte de gente que tem fato com ele. Se você tem só crença, o problema é seu. Esse cara caiu para dentro do MDP e não desbloqueei. Não vamos desbloquear, não. Menina, aí eu juntei a mão nele. Vem cá. Ele só tinha um problema com o sogro, que era religioso. O pai era religioso. Eu descobri uma coisa sobre ateu que você pira. Ateu tem 3 tipos de bloqueio. Ou um deles, ou os 3. Bloqueio com o pai. Ou uma figura paterna, que ele precisa de respeitar. Segundo, religioso. O terceiro está tomando todinho até hoje com 40 anos de idade. Ou seja, não amadureceu. Aí você bate nessas 3 teclas, é engraçado. Tem alguém aqui presencialmente que estava aí online, que estava no Saia do Caixão aqui no Centro de Convenções? Lembra daquele menino? Eu sou ateu. Eu fiz 3 perguntas, acabou a conversa falando assim, Deus abençoe. A treta era com o pai, né? Agnóstico. A primeira coisa que você faz com o ateu é rebaixar ele para agnóstico. Aí depois de agnóstico fala assim, você não é obrigado a gostar dele não, mas vamos olhar para você. Quando olhou ele falou, né? O problema com meu pai. E ele terminou, não, Deus abençoe. Por quê? Porque é só um bloqueio. Essa live vai ficar gravada? Não sei. Vai ficar gravada, Júlio? Tem como desbloquear sozinho? Pablo responde, claro que tem. Eu fiz dos 48 desbloqueios, eu fiz 2 com alguém e o resto tudo sozinho. Meu relacionamento acabou com uma traição, mas fico pensando o tempo todo essa situação. Está atrapalhando o meu convívio com outra pessoa. Você precisa desbloquear, liberar perdão na vida dessa pessoa. E liberar perdão não é com a boca, é com o córtex, trocando a experiência. Ensina a técnica de desbloqueio. Essa é forte. Vou ensinar.
Como eu faço para não me culpar por coisas que não são minha responsabilidade? A autorresponsabilidade, cada um cuida da própria vida. Tem uma coisa engraçada, se Jesus não tivesse cuidado da própria vida dele, hoje você estava no inferno. Sabia disso? Jesus tinha certos momentos, algumas passagens na Bíblia, que ele fugia, algumas pessoas já queriam matar ele. Se ele ficasse lá de boa, ia matar ele antes da hora e não ia cumprir umas 50 profecias. Então ele vazava no meio da multidão, está escrito que Jesus tinha que sair vazado. Então ele cuidou tanto da vida dele, que na hora que soou gota de sangue, ele falou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas ele falava, mas seja feita a tua vontade. O fato dele cuidar da vida dele foi tão transbordante que ele escorregou sangue lá na cruz, deixou transbordar sobre a sua vida. Então ele cuidou tão bem da vida dele que hoje você pode falar que você tem vida. E aí o fato de você ter uma vida abundante, você vai destravar a sua geração, seus filhos e todo mundo em volta de você. Como irá sem pecar? É só não deixar isso virar o dia. E não usar isso como desculpa para matar alguém ou acabar ou entrar na seara de alguém. Método de P, Vitória, Espírito Santo. Não vou aí, não sou circo, eu não vou na sua cidade, para de pedir isso. Como desbloquear o medo de falar em público? Tem várias técnicas. Se quiser usar uma técnica para curar efeito, vai, mas é melhor ir na causa. A causa é quando você foi bloqueado, efeito. Olha para todo mundo numa plateia. Aqui hoje tem uma plateia. E quando você tem esse medo, você olha para as pessoas e pensa que são bebês. É uma técnica boa. Mas uma técnica melhor ainda para você falar em público é quando você chegar, faz uma pergunta. Essa é a melhor que eu já vi. Chega no público e tá com a pergunta, as pessoas começam a responder, a pressão vai embora de você. Dependência emocional para mim é a coisa mais horrível que existe.